Olá pessoal do YouTube, nesse vídeo a gente vai começar o nosso curso de mecânica básica. E para começar esse curso, primeiro a gente tem que ver alguns conceitos básicos. Vamos começar pelo que é uma força. Uma força nada mais é do que a representação da ação de um corpo sobre o outro. E essa força é caracterizada por um vetor que indica a direção, o sentido e a intensidade em um ponto desse corpo. Outro ponto importante da gente saber, nesses conceitos básicos, é o que é o momento de uma força. Vamos imaginar que eu tenho um plano cartesiano qualquer, com um centro O, e esse centro O a gente vai chamar de polo na mecânica, e eu tenho uma força aplicada ao ponto P. Se eu quero saber o momento dessa força em relação ao meu polo O, eu vou fazer a distância do ponto P e o ponto O, que eu vou representar P menos O, e o produto vetorial com a força F. E isso é o que a gente vai chamar de momento de uma força. Uma propriedade que é importante saber do momento de uma força é que eu posso transferir esse momento para um novo polo. Por exemplo, se eu transfiro o meu momento que eu tinha no polo O para o ponto Q e chamar ele como se fosse um novo polo, o momento em Q vai ser o momento em O, mais a distância entre O e Q, produto vetorial da resultante do sistema de força que eu vou chamar de R. Essa fórmula é chamada de fórmula de mudança de polo e ela pode ser bem útil em exercícios. Essa fórmula contém a resultante, mas o que é a resultante? Vamos imaginar que em determinado ponto P, a gente tenha várias forças aplicadas a esse ponto. Só que essas forças vão ter módulo, intensidade, direção, tudo diferente. O que vai ser a resultante? A resultante vai ser uma força que define todo esse conjunto de força. Então é como se eu pegasse esse sistema com um monte de força e transformasse em uma força só. E isso é o que a gente vai chamar de resultante. O próximo conceito que a gente vai ver aqui é o que é um invariante. O invariante escalar vai ser representado pela letra I maiúscula e vai ser igual ao momento vezes a resultante, lembrando que é o produto escalar entre eles. Uma curiosidade legal dessa invariante é que se o invariante for igual a zero, isso prova que nosso sistema pode ser reduzido para apenas uma força. Então, isso ajuda muito na hora de resolver exercícios. Outro conceito que a gente vai citar aqui é o binário. O que é um binário? Um binário nada mais é do que um parzinho de forças que essas forças vão ser diretamente opostas entre elas. Também vale notar que um binário não causa um movimento de translação no corpo, ele só vai causar um movimento de rotação nesse corpo. O próximo tópico é o que é um eixo central, e o eixo central nos exercícios vai ser o eixo em que o momento é mínimo. Então, se você tem que descobrir aonde o momento é mínimo, você vai ter que achar o eixo central. E esse eixo central é definido por E menos O, certo? Que é o eixo menos o polo. Produto vetorial entre a resultante e o momento, dividido pelo módulo da resultante ao quadrado, mais alfa vezes a resultante. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula. E na próxima aula eu vou fazer um exercício para aplicar tudo isso que a gente viu nessa aula aqui, para ficar tudo bem claro. Obrigada por assistir e até mais!